Olá, muito boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 8 do Evangelho, Bem-aventurados os puros de coração. E nós vamos iniciar com uma prece. Amado Mestre Jesus, obrigado pela noite de hoje. Esteja conosco neste estudo, nos dando paz e entendimento, para que possamos bem conduzi-lo. Obrigada, Mestre, por todas as bênçãos de nossa vida. Nos abençoe hoje e sempre. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 8, que é os bem-aventurados, os puros de coração, referente aos itens 11 até 17, 20, 21 e nota. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os escândalos, porque ele inicia, esta parte falando sobre os escândalos. E ele começa assim: os escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E o que ele quer falar sobre essa palavra escândalos, né? Por que é necessário que haja escândalos, né? Que o escândalo venha e que ai daquele a quem o escândalo venha. No sentido vulgar dessa palavra escândalo, é todo aquele ato que nos leva às coisas ruins, toda ação que choca a moral estabelecida, né? A questão dos comportamentos, é tudo aquilo que difere do que nós consideramos possível dentro do âmbito moral e ético, né? Geralmente agimos assim, com esse escândalo, com essa falta de moral, de respeito ou com esse comportamento equivocado, geralmente no seio da nossa família, na nossa intimidade. Nós agimos dessa forma e nós destratamos, nós ferimos aqueles a quem amamos. E o escândalo implica sempre a ideia de uma explosão, né? De uma situação muito difícil, muito estarrecedora, que gera ali muitas coisas depois. O escândalo, ele é uma situação a qual todos nós passamos, né? Todos nós agimos às vezes com este escândalo, e o escândalo, ele é fruto da nossa vaidade e do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E esse escândalo, geralmente, ele tem consequências. E as consequências, às vezes, são magoar as pessoas a quem amamos, ferir outras pessoas. Então, o Evangelho, ele faz que a reflexão em nós sobre essas ações que nós temos, né? Sobre essa moral que nós temos. Será que as minhas ações, elas estão ferindo, elas estão machucando alguém? Será que eu não estou sendo esse causador de escândalos, né? E aí ele vai falar um pouquinho sobre esse escândalo que é resultado dos nossos vícios, das nossas imperfeições, que são todas as ações que nós temos ruins para com o próximo. E Jesus, ele nos traz que é preciso que haja escândalo no mundo, pois nós ainda somos seres imperfeitos, inclinados ao mal. E nós ainda somos as más árvores que damos frutos ruins e que nós precisamos aprender com cada situação. Porque quando nós vivenciamos essa situação do escândalo, onde está evidenciada a nossa ação, né, geralmente, né, é um momento em que nós estamos ali de forma pública, né, ou numa situação em que é evidenciado aquilo que nós temos de pior dentro de nós. Então, nós precisamos viver isso para que a gente possa aprender. É como se nós fôssemos um belo vaso, porém nós estamos sujos por dentro. E a forma como nós precisamos expurgar isso ou limpar este vaso, que no caso somos nós, o escândalo ele auxilia. Porque quando nós expomos
os nossos sentimentos, expomos nossa forma de pensar, né, que são equivocados, nós vamos ter a reação do outro. E esta reação do outro vai nos educar, vai fazer com que a gente reflita se é ou não algo bom que nós estamos realizando. Porque à medida que a gente realiza uma ação e essa ação causa algum tipo de desconforto ou fere o outro, nós precisamos nos reeducar, porque aí nós vamos refletir sobre isso. É como uma criança, quando ela machuca um amigo e ela vê aquele amigo chorando e você fala para ela, olha, ele está sofrendo, ele está machucado, foi legal isso que você fez? Aí ela vai refletir sobre a ação dela que não foi tão boa e vai ali pedir desculpas, vamos organizar aquela situação. Assim é com os escândalos, que Jesus fala dessa necessidade de tê-los, porque é a forma como nós vamos aprender a sermos melhores. Porque tem momentos em que o mal precisa ser tão evidente para que possamos dar valor ao bem, para que nós possamos refletir sobre o quão é importante que haja o bem, que haja as coisas boas. Então, o escândalo, ele é consequência dessa nossa imperfeição, porque ainda estamos num momento de provas e expiações. E ainda somos escravizados pelos nossos vícios, pelos nossos desejos, e somos vítimas dos nossos erros. E muitas vezes nós deixamos, nos envolver por essas situações difíceis, porque nós esquecemos de vigiar, de orar, de refletir um pouquinho antes de realizar alguma outra situação. E Jesus, ele fala também que se minha mão é fruto, de escândalo, cortai-a, se minha língua é fruto de escândalo, cortai-a. Mas claro que são figuras de linguagem. O que ele quer dizer com isso? Se nós temos alguns defeitos que nós já reconhecemos, nós devemos tentar extirpar do nosso coração. Por exemplo, se eu tenho uma dificuldade com a fofoca, se eu sou aquela pessoa que gosta de fazer maledicência, que gosta de falar, de passar adiante as informações, mesmo sem saber se aquilo é verdade ou não, se eu, me sinto prazerosa com relação a isso, o que eu devo fazer? Eu devo trabalhar isso em mim e refletir. Será que isso que eu vou falar para o outro, que eu vou passar adiante, é verdade? Será que isso vai fazer bem para as pessoas? Será que essa fala minha não vai prejudicar outra pessoa, que nada tem a ver, que foi toda uma construção dessa história? E a gente tem sempre que fazer essa análise das ações. Então, se a minha fala, se essa maledicência que eu estou fazendo, ela vai fazer mal a alguém, ela não vai contribuir com nada, e ela só vai ferir e denegrir a imagem do outro, será mesmo que eu preciso passar adiante? Então, o que Jesus quer dizer quando ele traz a figura de linguagem do cortai? É justamente isso. Se a minha ação, ela está, gerando o escândalo, ela está ferindo, ela está ali causando uma situação, eu tenho que tentar me modificar naquilo. Outro exemplo é o julgar. Porque quando eu julgo o outro, aí a gente até pode usar uma alegoria, Quando eu aponto meu dedo para o outro, 3 dedos estão apontados para mim. Será que o que eu enxergo de defeito no outro, será que não é defeito em mim mesmo? Será que eu não estou enxergando no outro aquilo que eu mesmo tenho? Então, são coisas que nós devemos refletir.
vai chegar um momento em que nós estaremos cansados de sofrer. Nós estaremos cansados de evidenciar esses escândalos, de passar por essas situações difíceis. E aí nós vamos estar cansados e nós vamos compreender que o único remédio que nós temos é fazer o bem, é ter boas reações e ações dentro do bem. E nós vamos entender que não existe castigo para conosco. Nós somos os causadores dos nossos próprios males. Que Deus, ele não pune ninguém. Se eu estou evidenciando uma situação de escândalo, uma situação muito difícil, será que não fui eu a causadora daquela situação? Eu não construí aquilo com as minhas ações, com a minha forma de agir? Então, é uma reflexão que nós temos que fazer. Será que aquele mal que está me acontecendo, eu não fui construindo aquilo? Porque, por exemplo, numa situação de trabalho, onde nós estamos ali passando por uma situação complexa, será que eu não fui construindo aquela ação até chegar, num limite, e eu fui prejudicado? Então, são coisas que nós devemos ir pensando. Chegará um dia em que o mal ele não vai ser mais propagado e que a bondade ela estará presente nos corações. E quando nós percebemos que fazer o bem, realizar o bem, ter bondade é o que mais importa, nós estaremos mais felizes, porque nós não teremos mais esses sofrimentos e nós não vamos impor ao outro sofrimentos também, porque nós vamos refletir antes de machucar, antes de magoar, antes de realizarmos o mal para com o próximo. E assim nós vamos conseguindo destruir todos esses sentimentos ruins, esses maus hábitos que nós temos. Que nós temos, nós construímos instrumentos do mal. Então nós vamos conseguir retirar isso de nós. E vamos entender que não devemos propagar mentiras, ofender, em que há momentos que nós devemos silenciar, para não gerar uma situação difícil. Trocar o tipo de fala que nós temos, as ações que nós realizamos, não apontar os erros do próximo. E aí nós vamos conseguindo enxergar, nós vamos percebendo tudo que nós podemos ser de melhor e realizar de melhor. E nós vamos conseguir fazer o bem. Aí, em sequência, deste capítulo, ele fala dos bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. E até eu vou ler o trecho que se refere a isso, que é assim: Meu Pai, curai-me, mas fazei-te que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne possa ser melhorada e castigada se preciso for, para que a minha alma se eleve até vós, com a brancura que tenha quando criastes. E assim, o que ele quer dizer com esta passagem? Que é a questão de nós termos resignação diante das dificuldades, das vicissitudes da vida. Porque quando a gente tem alguma dificuldade, ou que nós somos os causadores do escândalo, ou nós somos responsáveis por esse escândalo, nós aprendemos e nos elevamos e nós refletimos sobre as nossas ações e elevamos o nosso pensamento até Deus. E quando nós estamos vivenciando esses momentos difíceis, nós temos que ter este enfrentamento de nós mesmos, porque só nós podemos modificar as nossas ações. Só nós podemos dizer basta, não quero mais isso para minha vida,
não quero causar mal aos outros, né? Eu quero ser diferente. Só nós podemos ter esta fala e ter a boa vontade e a coragem de se modificar, porque é uma luta diária. Porque é muito fácil nós enxergarmos os defeitos do outro, mas é muito difícil encarar os nossos próprios defeitos e tentar melhorar esses defeitos, porque nós temos que lutar com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo, que são chagas que estão muito enraizadas ainda dentro de nós. E há também a culpa. Nós temos que superar a culpa, porque às vezes nós tivemos ações infelizes, mas hoje nós sabemos que não foi legal. E nós temos que lidar com esta culpa e buscar o perdão das pessoas, né? Ter essa humildade de pedir perdão e perdoar também. E trabalhar dentro de nós essa culpa. Porque não vai adiantar nós ficarmos remoendo tudo que já se passou, de tudo que nós realizamos de ruim. Cabe agora a nós, já intuídos do conhecimento, de que podemos fazer o bem, realizar coisas boas, buscarmos coisas melhores, né? E enfrentar todas essas outras situações que ocorreram. E buscar alegria, a gratidão pelas coisas simples da vida, né? Conseguir perceber, realizamos coisas ruins, mas o que eu fiz de bom também, né? E se valorizar dentro disso, né? O que eu posso fazer agora, daqui para frente? Há tantos irmãos que estão em sofrimento, que precisam de ajuda, né? Há tanta caridade ao nosso alcance para realizarmos, uma palavra amiga que nós temos, né? Um olhar respeitoso, tolerante, né? Um abraço amigo e fraterno, roupas que nós podemos doar, alimentos, né? Podemos, né, levar alegria para crianças que precisam de alegria, né? Há tantas crianças que estão desamparadas, né, revoltadas, sofridas, e que a nossa pouca ação pode melhorar o dia delas, pode construir coisas diferentes para elas. E não só crianças, para adultos também. Quantos idosos, né, senhores e senhoras, estão tristonhos, né, em asilos, em lares temporários, e que nós podemos ir até eles, levar um pouco de esperança e carinho. Porque todos nós temos a capacidade de dar amor ao próximo. Basta nós querermos dar este amor, basta nós querermos nos importar. Hoje nós vivemos uma situação de muita frieza na nossa sociedade. Há muita frieza, não há empatia para com os outros. Há ali uma falta de sensibilidade para com a dor do próximo, né? Há ali uma multidão de invisíveis, né? De pessoas que são marginalizadas e esquecidas. Então, nós podemos ser esta pessoa que vai de encontro com essas pessoas que estão, né, passando por essas dificuldades. Que a doutrina espírita, ela traz, né, a questão da caridade para nós. O Evangelho traz para nós. Então, quando nós refletirmos sobre o bem, o que nós podemos fazer e pensar, né, das nossas ações ruins, o que eu posso fazer para compensar essas atitudes que eu já tive não tão boas? É justamente fazer o bem ao próximo. Então fica para nós esta reflexão sobre esses escândalos, sobre a nossa própria ação no bem, né, sobre as nossas ações não tão boas, e vamos buscar se modificar, porque sempre há tempo de sermos melhores, né, de pedirmos perdão. E vamos buscar não ser os tiranos dos lares, né,
Na nossa intimidade, tratemos com amor e carinho aqueles que compartilham a vida conosco, porque às vezes nós destruímos bons relacionamentos, nós machucamos pessoas queridas que vão embora, que nos deixam porque nós não sabemos ser gentis, ser amáveis, nós não conseguimos lidar com as nossas dificuldades. Então, à medida em que eu reflito sobre os meus hábitos, sobre as minhas ações, eu busco melhorar. Então, sempre tenhamos, conosco este olhar. Será que eu estou fazendo bem? Ou será que isso não é tão legal? Então, fica para nós essa reflexão. Agora, nós vamos para o momento da nossa vibração. Peço desculpas pelo barulho aqui, o cachorro, infelizmente, ele, não tem como. Então, nós vamos fazer a nossa vibração. Amado Mestre Jesus, esteja conosco neste momento, nos dando paz, coragem, bom ânimo. Que o Senhor ilumine aqueles irmãos que estão doentes, passando por dificuldades, os seus familiares, que eles recebam amparo, auxílio. Mestre, acolhe também aqueles irmãos que estão com fome, que estão pelas ruas de Campinas nesta chuva, neste frio, que eles consigam receber auxílio dos seus enviados, dos seus anjos de luz. Mestre, ampara aqueles irmãos que estão nos cárceres, que cometeram erros, que eles recebam as suas punições, mas que eles também possam refletir e serem melhores. Ilumina, Mestre, as crianças que estão nas fundações casa, que estão nos abrigos, que ilumina também, Senhor, aqueles que estão nas comunidades, passando por necessidades, que o Senhor possa levar até eles o seu amparo, a sua luz. Ilumina, Senhor, aqueles irmãos que estão desempregados, aflitos, sem o pão de cada dia, que o Senhor possa estar com eles, encorajando, dando ânimo e coragem. Ilumina, Senhor, aqueles irmãos que estão à frente dos templos religiosos, que eles tenham boas percepções, responsabilidade em suas falas, em sua forma de agir. Ilumina, Senhor, aqueles que estão à frente das grandes nações, os governantes, que eles tenham bom senso, que eles reflitam sobre a paz, sobre o cuidar, que eles possam realizar o melhor para todos nós. Ilumina, Senhor, este momento do Brasil, ilumina a nossa nação, que possamos ter paz, tranquilidade em todos os momentos. Acolhe, Senhor, os irmãos desencarnados, logo mais estaremos refletindo, pensando nesses irmãos nos dias de finados, que eles recebam rosas de amor, aonde quer que eles estejam. Consola os corações enlutados e ampara esses irmãos que já retornaram à pátria espiritual. Conserva-nos, Senhor, firmes e fortes, para que possamos enfrentar o dia a dia, que tenhamos entendimento que há coisas que nós não podemos modificar, mas dê coragem para que a gente consiga modificar aquilo que nós podemos. E sabedoria para compreender as diferenças, que nós possamos ser sempre
fraternos, acolhedores, tolerantes. Esteja conosco, Mestre, hoje e por todo sempre, nos dando alegria, coragem, esperança. Obrigada, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Então, quero agradecer a todos que estiveram conosco e eu quero que todos estejam em paz. Lembrando que este trabalho também ocorre aos domingos, às 8h30 da manhã. Então, e nós teremos também a palestra às 10 horas, né? E todos estão convidados a retornar ao Vovô Nestor, que já está de portas abertas, né? Com seus trabalhos. Aos domingos nós estamos lá. Então, estão todos convidados. Uma noite abençoada. E até a próxima live.